Paz do Senhor, meu nome é Vanúcia, professora da Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus de Blumenau. Você está no canal da ADBlu. Não esquece de ativar o sininho e receber todas as nossas notificações. Hoje a gente vai falar um pouco sobre como conviver com o diferente. A lição que a gente está usando é o segundo trimestre, né? A família cristã, né? Adolescentes, eles são os adolescentes. E a lição 5, como conviver com o diferente. O destaque da nossa lição é: no que depender de vocês, façam todo o possível para viver em paz com todas as pessoas. Romanos 12, 18. Somos diferentes, não é? Quantas pessoas fazem parte da sua família? São todos iguais? São os seus irmãos, não sei quantos irmãos você tem, mas eles são todos iguais? Seu pai e sua mãe são pessoas iguais? Eu não estou falando nem no aspecto físico, né? Eu estou falando no sentido de pessoa. São pessoas iguais? Você e o seu irmão, você e a sua irmã são pessoas iguais? Têm as mesmas atitudes diante das situações? O seu pai e a sua mãe, quando você conta que você fez algo errado na escola, ambos têm a mesma atitude? Reagem da mesma maneira? Você reage da mesma maneira que o seu amigo da escola, que o seu colega, que o seu vizinho, o seu primo? Não. Por quê? Somos diferentes. Com certeza, não existe uma pessoa igual à outra. Pode ter semelhança, pode ser em alguns aspectos algumas semelhanças, mas nenhuma pessoa é igual à outra. Cada um tem os seus limites, cada um tem as suas vontades, cada um tem a sua personalidade, sonhos, habilidades, não é? A diversidade de cada ser humano é um presente de Deus. Você já parou para pensar que interessante que é quantas pessoas existem e como cada uma é diferente, cada uma tem as suas qualidades? Isso é incrível, Deus nos fez totalmente diferentes uns dos outros. E muitas vezes a gente pode ter atritos, né? Atritos dentro de casa. Estamos falando aqui de família, porque a revista, essa revista que está tratando da família cristã, mas vamos falar num geral. As diferenças existem e muitas vezes a gente deve se irritar com as pessoas, porque talvez você olhe para um colega seu que tem uma atitude totalmente diferente da sua e acha que a atitude dele é errada. Mas nós temos que entender que existem diferenças e Deus nos fez diferentes uns dos outros e isso é uma bênção, isso é uma coisa legal. A gente pode escolher como que a gente quer ser, o que a gente vai ser na nossa vida. A gente pode escolher os nossos caminhos, a gente pode escolher coisas diferentes. Imagina se fossem todos iguais, né? Tem um ditado, né, que fala que seria do amarelo se tudo fosse roxo, que seria do branco se tudo fosse preto, sei lá, qualquer coisa assim. Mas é muito legal que todos sejamos diferentes. Porém, nós temos que aprender a respeitar essas diferenças. Nós temos que aprender a valorizar a diferença do outro, porque muitas vezes nós julgamos as pessoas porque elas não são como nós. Só que é importante que elas não sejam, que nós não sejamos todos iguais, né? O problema não é ser diferente. O problema, na verdade, é nós sabermos respeitar essas diferenças, né? E conviver com essas diferenças. Quando Deus percebeu que Adão precisava de uma companheira, ele fez a mulher, um ser totalmente diferente do homem, totalmente diferente. Se você for analisar em todos os aspectos, a mulher é totalmente diferente do homem. É incrível, né? Mas por que Deus fez isso? Para que um pudesse complementar o outro, para que aquele que talvez seja um pouco mais agressivo no jeito de falar, na maneira de se portar, que, né, a parte feminina seja um pouco mais doce, um pouco mais
que comedida, que controla um pouco mais, né? Na questão de filhos, quando você é adolescente, quando você vai conversar com seu pai sobre alguma coisa, quando você vai contar alguma coisa para o seu pai e tal, seu pai e sua mãe, assim, ó, na sua frente, você vai contar alguma coisa para eles, cada um tem uma atitude diferente. O pai pode ser um pouco, talvez, meio explosivo na hora, e a mãe não, cuidar mais, ser um pouco mais na questão do amor, sabe, do carinho, do cuidado, não necessariamente dessa forma, né, porque às vezes é o contrário, o pai é mais tranquilo e a mãe é um pouco mais nervosa, né, isso não é uma regra. Mas enfim, somos diferentes. Porém, a gente deve pensar assim, poxa, se somos todos diferentes, e agora? A coisa vai ficar mais difícil, né? Relacionar-se bem com os outros depende de nós. Jesus nos tirou do lugar do conforto. Ao nos ensinar que devemos amar não apenas os nossos amigos, mas, sobretudo, amar aqueles que nos têm como inimigos. Para você poder colocar os frutos do Espírito em prática, por exemplo, é preciso que você tenha interação com outras pessoas e certamente com pessoas diferentes de você. Né? Os frutos do Espírito, que é a caridade, o gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, a gente coloca em prática quando a gente lida com pessoas diferentes de nós. Pessoas que são totalmente iguais, também, na verdade, né? Mas as diferenças é que muitas vezes elas criam situações mais difíceis. O apóstolo Paulo dizia: suportai-vos uns aos outros em amor. Nós temos que amar ao próximo, principalmente aqueles que são diferentes de nós. Muitas vezes a nossa tendência é olhar para aquele que é diferente e criticar, colocar defeitos, e dizer que ele está errado porque ele não faz da maneira que você faria. Mas aí eu tenho algumas dicas aqui como você deve amar o diferente. Em primeiro lugar, não avalie a pessoa pela situação em si, por aquele momento da vida dela, vamos por assim dizer. Muitas vezes as pessoas, elas têm um porquê de ser como elas são. Você tem um porquê de você ser assim hoje. Você tem o porquê de ser uma pessoa ou chata, ou uma pessoa que seja mais resguardada, ou uma pessoa que não confia nas outras pessoas. Tudo tem um porquê, né? A primeira lição que nós falamos nessa revista era sobre o que é a família, e uma coisa que eu falei aqui é que a maneira como você conviveu na sua família desde criança e tal, isso diz muito quem você vai ser, né? Define muito a pessoa que você vai se tornar. Então, todos nós temos um porquê de sermos como nós somos, né? Devido à nossa educação, devido ao meio que vivemos, devido a tantas coisas que acontecem dentro da nossa casa, principalmente. Mas nós temos que saber conviver com o diferente, né? O seu irmão mais novo, adolescente, ou a sua irmã mais velha, não vai ser igual a você. Em alguns momentos da vida, as pessoas são de um jeito, depois vão, né, descobrindo as suas habilidades e mudando e tal. Na adolescência são um pouco, às vezes, mais esquentados, né, um pouco menos pacientes, né, mas a gente tem que respeitar. Se você, adolescente, é uma pessoa mais esquentada, uma pessoa que quando vê as coisas quer fazer, e o seu irmão não é assim, não julgue por isso. Porque ele vai fazer, vocês em conjunto é que farão aquilo conforme Deus deseja, né? Mas vamos falar aqui nas 3 dicas de como você amar aquele que é diferente. Em primeiro lugar, foi o que eu falei, não avalie a pessoa por algumas situações ou pelo que ela é hoje, e sim num todo. Conheça a pessoa, procura conhecer o porquê que algumas atitudes ela tem dessa forma. Eu conheço, tenho uma pessoa muito próxima de mim
que em algumas situações ela é muito dura, ela é muito exigente com as pessoas à sua volta. Ela não é uma pessoa de ficar chateada, de ficar triste. Hoje eu vou ficar na cama o dia inteiro porque eu estou chateada com alguma coisa. Não, ela jamais faria isso. Mas por quê? Porque ela foi criada de uma forma diferente. Ela conviveu em uma família numa situação muito diferente. Ela até hoje tem problemas na sua família. Então, as atitudes dela são diferentes de outras pessoas que talvez se entreguem diante de alguns problemas e tal. Pense com a cabeça de Deus. Como Deus olha para as pessoas, para todas as pessoas. Deus nos olha para cada um de nós com muito amor. Deus, ele não olha para você olhando os seus defeitos, o seu jeito de ser. Ele não olha para você e diz assim, mas você é muito sentimental. Deus não olha para você e diz assim, mas você faz as coisas com muita velocidade, mas você é uma pessoa que não consegue ouvir, mas você... Não, Deus nos olha como a gente é e nos olha com amor. E ele procura extrair o melhor de nós. E todas as pessoas têm um lado bom. Por mais que existem pessoas que são um pouco mais amorosas, mais carinhosas, mais doces, outras pessoas são mais práticas, outras pessoas são mais filosóficas. Então, cada pessoa tem uma maneira diferente de reagir. E nós temos que olhar para as pessoas, né, da mesma maneira que Deus olha, com amor, valorizando aquilo que elas têm de bom. E o terceiro passo, né, de como você amar o diferente, é você lembrar que você pode ser a única pessoa que pode transmitir e fazer com que essa pessoa experimente o amor de Deus. Dentro da sua casa mesmo, estamos falando aqui, e podemos falar também fora de casa. Mas, por exemplo, se você, adolescente, é o único que está indo na igreja, que já conheceu a Jesus, você tem os seus irmãos que ainda não conhecem, você não pode chegar em casa e exigir que as pessoas vivam da mesma maneira que você está aprendendo, ou exigir que as pessoas façam as coisas do mesmo jeito que você está aprendendo. Tenha paciência, tenha amor, tenha carinho com os seus irmãos, com os seus pais, ou com outras pessoas da sua família, seus avós, muitas vezes, que vivem com você. Procure respeitar as diferenças, procure avaliar que essas pessoas elas vão ter qualidades que você não tem, sabe? O problema maior não é você ser diferente, o problema maior é você achar que as pessoas têm que ser como você. O problema maior é você achar que as pessoas têm que ter a mesma atitude que você tem. E na verdade não é, porque assim, você não pode ser uma pessoa totalmente ativa, totalmente emotiva e totalmente filosófica, vamos dizer assim. Não, cada um se sobressai numa área, cada um tem habilidades em uma área. E aí é o corpo que se une é que faz o todo, que muitas vezes a gente precisa para muitas coisas na nossa vida. Pense nos seus colegas, eles são todos iguais? Os colegas do seu grupo, o pessoal que anda com você na escola, na igreja, são todos iguais? Ou um gosta de uma coisa, outro gosta de outra, um é um pouco mais expansivo, o outro é um pouco mais tranquilo. Pensa se todos fossem explosivos, por exemplo. Eu acho que seria bem complicado. Um grupo onde todas as pessoas são explosivas. Uma família onde todas as pessoas são explosivas. É uma bagunça, é uma gritaria, é um negócio, né, terrível. Então, é importante que as pessoas sejam diferentes. É importante que a gente dê valor às pessoas que são diferentes. Uma pessoa extremamente organizada, geralmente acontece isso. Uma pessoa extremamente organizada, ela vai se casar com uma pessoa que não é tão organizada. Aí, existem muitas brigas, né, por causa disso. Porém, a gente tem que entender que um vai equilibrar o outro, né? Um vai equilibrar o outro. Aquele que é mais organizado vai ter que ceder um pouco, né, para não ficar maluco, é claro.
E aquele que é menos organizado também vai ter que ceder um pouco. E aí vai juntar os dois e aí vai chegar num consenso de equilíbrio. Eu morei na época da faculdade, morei com 2 amigas e éramos 3. Nós 3 éramos totalmente diferentes, totalmente, totalmente mesmo, em todos os aspectos. Mas nós nos dávamos muito bem, porque a gente respeitava uma a diferença da outra. A gente era assim, eu era mais, como posso dizer? Eu era mais bagunceira, mais desorganizada até, não sou mais assim hoje, mas era. A minha outra amiga era um pouco mais centrada, mais adulta, mais, sabe, uma pessoa mais responsável, assim. E a outra era muito fechada, muito na dela, não se abria muito e tal. Eu já era tagarela, gostava de conversar o tempo inteiro e tal. Então, assim, era cada uma do seu jeito. Era engraçado porque na hora de estudar a gente via também a diferença. Uma tinha que estudar muito e se dava super bem. A outra não estudava tanto assim, mas se dava bem mesmo assim. E a outra se matava em estudar e ia mal na faculdade. Então, assim, essa era apenas uma das diferenças que nós tínhamos. Então, a gente dava super bem, porque a gente se uniu e cada uma entrou com uma habilidade, vamos dizer assim. Existem 3 grupos de pessoas. Vamos ver dessa forma. As pessoas que sentem as coisas, tipo assim, diante das situações da vida, essas pessoas elas sentem as coisas no corpo, né? Tem as pessoas que diante das situações da vida sentem no coração, elas são mais emoção. E um outro grupo de pessoas que tudo é dentro da sua mente, elas filosofam, elas pensam demais. O corpo a pessoa que sente tudo mais no corpo seria a pergunta que vem na sua mente diante de tudo, o que eu preciso fazer? A que pensa mais, que reflete tudo mais no coração, nas emoções, ela pensa, como isso me afeta? E o terceiro grupo, que é na mente, pensa, o que isso significa? O que vai ser do mundo? O que será de mim, das pessoas, o que vai acontecer, né? Fica filosofando mais. São 3 tipos de pessoas. Então, assim, para exemplificar melhor, a vovó, a bisavó, lá, a vozinha, morreu na família. Na família, nós temos então esses 3 grupos de pessoas. A que pensa com o corpo, a pessoa que tudo é corpo, ela na mesma hora ela já pensa assim, o grupo, né, de pessoas da sua família, já vai pensar assim, tá, alguém já comprou caixão? Alguém já viu como é que vai fazer para o velório? Aonde vai ser o velório? E o enterro? Alguém já foi atrás da papelada? Alguém já fez tudo isso? E a roupa que a vozinha vai usar? Entende? Essa pessoa, ela não para ficar sofrendo, ela pensa no que tem que ser feito, né? O outro tipo de pessoa é a pessoa que pensa mais a questão de emoção, de coração, ela vai ficar olhando as fotos, ela já vai ficar mais chateada, mais triste, ela vai sentar lá do lado, ela vai chorar, ela já não vai conseguir fazer muitas coisas, né? E a pessoa que acontece tudo dentro da sua mente, ela vai pensar assim, o que é a vida, né? Como um sopro, tudo acontece e, poxa, como eu vou explicar para os meus netos tudo isso? Como eu vou explicar para os meus filhos? Entende? Cada um tem uma reação diferente. Agora, se você é a pessoa que tem habilidade nesse momento de sofrimento, né? Nós estamos usando aqui uma situação específica, que tem habilidade de pensar, de agir, de correr atrás de tudo que tem que ser feito, faça isso. Se una com a pessoa que também tem a mesma habilidade. Vai ter aquela pessoa que não vai conseguir fazer isso, sabe? É dela, é o jeito dela. Somos diferentes, nós temos que respeitá-la, sabe? Vai ter essa pessoa que vai ficar ali sentadinho do lado, vai sofrer e vai ficar sofrendo e não adianta você querer que ele faça alguma coisa porque ele não vai conseguir. Vamos respeitar essa pessoa, certo? E vai ter aquela pessoa que vai filosofar e analisar e conversar com as pessoas, receber um, receber outro e tal. Entende? Cada um vai ter que fazer a sua parte.
E nós temos que saber respeitar isso dentro da nossa família, dentro de um contexto, dentro do nosso trabalho, nos nossos amigos, numa equipe. Quando existe uma equipe de trabalho, muitas vezes a gente reclama, né? Ah, mas sou só eu que faço, só eu que aquilo, aquele outro. O importante é ver quais são as habilidades de cada um e utilizar das habilidades de cada um e não entrar num conflito querendo que todos sejam igual a você, porque a tendência nossa é essa. Porque assim, com todos esses aqui, o grupo do corpo, o grupo da mente e o grupo do coração, quem é que está certo? Você pode me dizer? Você saberia me dizer quem é que está certo? Eu acredito que você vai dizer que está certo aquele que é como você, né? Se você é o que vai agir, vai correr atrás das coisas, vai resolver tudo, você vai dizer que esse é o que está certo, porque precisa ter essa pessoa. Porém, também precisa ter a pessoa que vai estar ali do lado, que vai sentir, que vai abraçar as pessoas, que vai, entende? Vai ter outras situações e vai ter aquela pessoa também que vai estar filosofando, pensando, que vai estar abraçando um, abraçando o outro. Cada um tem a sua habilidade, né? O mundo precisa, nós precisamos de todos esses tipos de pessoas. Aqui nós falamos de uma maneira muito ampla, né? Claro que tudo isso aqui divide muito mais outros tipos de pessoas e personalidades, né? Lá em 1 Coríntios 12, verso 21, Paulo diz: os olhos não podem dizer às mãos, não precisamos de você. E a cabeça não pode dizer aos pés, não preciso de você. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. O problema, como eu já falei antes, não é ser diferente, é ser arrogante e achar que somente o teu jeito de ver a vida, seja qual for aqui, corpo, coração ou mente, é o correto. E não é, não é. Quando a gente passa a entender isso, a gente consegue ser mais... não exigir tanto das pessoas. A gente consegue conviver de uma maneira melhor com as pessoas dentro da nossa casa, principalmente dentro da nossa família, porque a gente vai respeitar o jeito de cada um. Que cada um tem um jeito e ninguém é obrigado a ser como você. Né? O outro, ele é diferente, o conjunto é que é o completo, entende? O outro é diferente e ele junto com você completa a visão geral daquilo que Deus tem em alguma situação. E tem uma outra coisa, a minha maior qualidade pode ser o meu maior defeito. Quando eu me isolo. Por exemplo, assim, uma pessoa que é mais de fazer, uma pessoa que é mais prática, uma pessoa que é mais, que vai lá e faz, encara e ao invés de ficar chorando, vamos dizer assim, um exemplo, né? É talvez uma pessoa que vai ser um pouco mais impulsiva nas coisas, vai falar as coisas do jeito que ela pensa. Então, assim, se ela só pensar no jeito dela, do jeito que ela é, talvez essa maior qualidade dela, de tomar a frente das coisas, de falar o que pensa, de ser uma pessoa prática, vai magoar muitas pessoas, vai fazer com que talvez um casamento venha a ter problemas, porque a pessoa vai ser um pouco mais explosiva e falar o que pensa, e se a esposa ou o marido for mais coração, já vai se magoar. Entende? Então, um tem que ceder para o outro, um tem que respeitar o espaço do outro. Não importa o quão bom eu seja, eu preciso do outro para me completar. Existe um livro que, estudando essa lição, eu descobri que é uma jornada de autodescoberta. Uma jornada de autodescoberta. Eu esqueci de colocar o nome do autor aqui, mas enfim, é um livro cristão e é um livro muito interessante que fala sobre as personalidades, que nos ajuda muito a entender. Eu ainda não li, eu só vi mesmo uma indicação e quero ler. E pelo que eu vi do livro, esse livro ajuda muito a gente a entender as outras pessoas, a aprender a respeitar a diferença das outras pessoas. Um exemplo dessas diferenças que a gente viu ali, por exemplo, diferenças de igrejas. Isso foi uma coisa muito legal que eu ouvi e que me fez entender muita coisa também.
Muitas vezes você faz parte de uma igreja que foca, sei lá, foca em fazer, assistência social muito forte, uma igreja que trabalha muito em entregar comida para os mendigos, uma igreja que foca muito nisso, entende? É a igreja, é um tipo de igreja, certo? Existem outros tipos de igrejas que elas buscam mais o sentir, buscar a presença de Deus, buscar o Espírito Santo, sabe, cultos de muito poder e muita. Claro, tudo isso faz parte de uma igreja, mas existem igrejas que focam muito mais desse jeito. E existem aquelas igrejas que focam mais do que em estudo, né? Que são mais fortes na parte do estudo, na parte tem uma ótima teologia, sabe? Então, assim, o importante é o quê? O importante é que a gente venha se unir e não criticar as outras igrejas. Se você é um pouco mais forte numa área, se você é um pouco mais forte na outra área e a outra igreja na outra, por que não nos unirmos? E por que cada um não unir as forças? E por que cada um não fazer aquilo que tem de melhor? Então, é isso que eu gostaria de falar com vocês hoje sobre conviver com o diferente. Nós temos que aprender a respeitar as pessoas dentro da nossa casa, que é o que a lição está falando aqui. Não esquecer que cada um tem uma área um pouco mais forte e que se eu sou uma pessoa mais ativa, se eu sou uma pessoa que gosta de estar fazendo, de estar correndo atrás, de ir para lá e para cá, é importante ter aquela pessoa no grupo que vai ser a pessoa que vai me frear, que vai me segurar, que vai dizer, ô, calma aí, não precisa ser tão rápido, vamos mais devagar e tal, entende? Um vai equilibrar o outro. Um grupo, por exemplo, que todos serão muito ativos, talvez algumas coisas podem dar errado, porque é preciso no grupo ter alguém que pense mais com a mente, aquele que pense mais na ação e aquele que pense mais no coração. Todos eles são importantes. Igual todas as nossas partes, todas as partes do nosso corpo são importantes. O meu olho só enxerga, a minha mão pode tocar. Um tem que ajudar o outro. Nós somos parte de um corpo, dentro de uma família, dentro de uma igreja, então a gente tem que saber respeitar as diferenças e saber conviver com isso. Eu acho muito legal quando a gente entende essas coisas, eu acho que vai ajudar nós termos uma vida em família muito mais de respeito. Acredito nisso, perfeitamente. Somos diferentes e temos que saber lidar com isso. Obrigada, espero poder ter ajudado você nessa aula.